Irmãos, vamos dar início ao nosso culto? Vamos nos assentar para que nós possamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Irmãos, eu queria iniciar, como sempre, orando a Deus, rogando a bênção dele sobre esse culto que nós iremos prestar para o Senhor nesta noite. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, nós somos gratos por esse privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui adorando, bendizendo, louvando o Teu nome. Nós sabemos que não foi dado esse privilégio a todos, mas o Senhor escolheu dentre alguns esse privilégio de poder cultuar, de poder contemplar a Tua glória, de poder viver em santidade, de forma que o Senhor se agrade da nossa conduta. Senhor Deus, abençoe cada um dos irmãos aqui presentes, para que os corações deles estejam abertos ao ouvir da Tua palavra e absorver o Teu ensino. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, abra comigo a Escritura no livro de Provérbios, capítulo 1, do verso 8 ao verso 19. Livro de Provérbios, capítulo 1, do verso 8 ao 19. Estarei fazendo a leitura, eu peço por gentileza que os irmãos estejam acompanhando. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os seus pés, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Aqui Salomão está nos instruindo a andarmos nas veredas da justiça do Senhor Deus e a não desviarmos o nosso caminho, de forma que nós acabamos caindo na emboscada dos ímpios, que sempre estão à espreita, querendo nos conduzir a uma vida de devassidão. Que nós firmemos os nossos passos no caminho do Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. O sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se de não possa face ver, na sua graça Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação.
minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nosso irmão Davi será fazer uma oração pelos louvores. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos mais o dia que o Senhor nos deu. Agradecemos por esse culto que rendemos ao Senhor, pelos louvores que podemos entoar, os dízimos que podemos depositar na casa do Senhor. Pedimos que o Senhor venha estar agora com o pregador, a mensagem que vai estar nos sendo trazida, que ouçamos, absorvamos e tudo que façamos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão Tiago. Ele vai estar expondo o Evangelho nessa noite, nos edificando com a palavra do Senhor. A palavra está com o nosso irmão Tiago. Meus irmãos, muito boa noite. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Meus irmãos, eu peço que vocês, por gentileza, abram suas Bíblias e permaneçam com ela aberta no livro de Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Essa é uma primeira pregação de 4 séries de pregação no livro de Abacuque. Nas próximas quarta-feiras, que a oportunidade me for concedida, eu pretendo expor os restantes dos capítulos. Se os irmãos acharam, nós vamos ler de início para introduzir. Obrigado. Para nós introduzirmos o pensamento do profeta Abacuque, nós vamos ler o capítulo 1, os versos 1 ao verso 4,
E eu vou explicar o porquê de início desses primeiros versículos no decorrer da exposição, ok? Por favor, eu acredito que os irmãos já encontraram, vamos ler. Acompanhe comigo. Se a sua versão for um pouco diferente da minha, os irmãos busquem entender aí o sentido da mensagem, tá? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Meus irmãos, eu quero orar. Os irmãos, por favor, ore comigo, peça para que Deus possa falar aos vossos corações, aos nossos corações nesta noite, e me ajudar a expor essa palavra tão maravilhosa do profeta a nós. Oremos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Senhor, te peço que o Senhor nesta noite me use a minha vida, use a minha garganta para falar com a tua igreja. Dá-me mais do teu Espírito, faz com que, Senhor, a tua igreja entenda a tua palavra para ela, Senhor. Dá-nos, Senhor, cada vez mais capacidade de aprendermos da tua palavra revelada, das Sagradas Escrituras, e me capacita, Senhor, cada vez mais a aprender dela e a ensinar sobre dela, Senhor, para a tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus te agradeço. Amém. Meus irmãos, profeta Abacuque, a mensagem do profeta Abacuque é uma mensagem altamente atual. Há alguns tempos eu já tenho lido o profeta Abacuque, e eu conversando com o pastor Cleito, nós resolvemos então dar início a essa exposição do livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, a mensagem dele é, por mais que ele tenha surgido ali, existe alguma divergência sobre muito pouca informação sobre a real data do profeta Abacuque, quando ele foi escrito, mas ele viveu ali contemporâneo ali dos profetas Sofonias, Naum e do profeta Jeremias, ali por volta do século 7 antes de Cristo. Mas podemos ter certeza que a mensagem do profeta Abacuque é altamente atual para os nossos dias e de suma importância e relevância para a igreja do Senhor. Não tenhamos dúvida disso. Tanto é que ela faz parte do cano que a igreja adotou nos decorrer dos séculos, né? Meus irmãos, para nós entendermos, o livro do profeta Abacuque, ele está dividido em mais ou menos de 4 a 5, na verdade são 5 tópicos importantes do livro do profeta Abacuque. E o primeiro tópico vai ser exatamente esse capítulo 1, do verso 1 ao 4, quando o profeta Abacuque ele faz a primeira série de questionamentos a Deus. E aí nós temos aí provavelmente 3 perguntinhas que dá-se início a esse questionamento do profeta a Deus. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco vai do versículo 5 ao versículo 11, que é uma resposta que Deus dá ao profeta. E o profeta, não contente com as respostas de Deus, talvez pela sua longa ou intensa dor e angústia e desconforto com a situação que Judá vivia naquela época, o profeta ele faz outra série de questionamentos que vai do capítulo 2, versículo 2 até o versículo 17, até o versículo, perdão, não é 17 não, 19, e aí sim, então, a outra série de questionamento vai do versículo 11 ao versículo 17 do capítulo 1. E as respostas de Deus vai do capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 19. E aí, finda-se o bloco, a última parte, que então Abacuque, ele resolve fazer uma oração em agradecimento a Deus por entender toda aquela situação. Na verdade, Deus ele não respondeu ele não deu respostas diretas a Abacuque, mas
Deus mostrou o que ia fazer mediante toda aquela situação. Para isso, para nós entendermos melhor, eu queria estar falando um pouquinho sobre o contexto em que Abacuque vivia, porque, como eu disse, aqui vai ser uma exposição do livro, então eu não tenho a intenção de me aprofundar tão rapidamente aqui nesse primeiro dia, porque a intenção é nós entendermos ao longo da exposição do livro, entendendo a mensagem, porque o livro do profeta Abacuque, a princípio, ele é um livro muito simples, assim como qualquer outro livro do Antigo Testamento, mas, como eu disse, a mensagem, a relevância dessa mensagem, ela é muito atual, porque nós vamos, por exemplo, tratar um pouco sobre a questão do problema do mal, no livro do profeta Abacuque. Vou repetir isso aqui posteriormente, mas na teologia atual existe uma disciplina chamada de teodiceia, onde não só os teólogos, mas os filósofos, eles buscam entender como Deus, sendo tão bom e justo, permite o mal viver em um mundo como esse, e como é que esse mundo, como é que o mal existe no mundo diante de um Deus tão bom e justo e todo-poderoso. Então, a teodiceia, ela busca responder essas perguntas, e esse tipo de questionamento está aqui no livro do profeta Abacuque. Abacuque, ele começa questionando esse problema desse mal, ele faz essa 2 séries de questionamentos, e Deus vai responder dessa forma, e por último ele vai orar. E por isso, tem esse ponto tão relevante do profeta Abacuque para a igreja, né, e para a sua igreja atual, e também nós temos, quanto termos de teologia propriamente dita cristã, nós temos o versículo 4 do capítulo 2, que é o texto mais usado na teologia paulina, que é o texto que diz que o justo viverá pela fé. Esse texto ele é repetido no Novo Testamento pelo menos 2 vezes, e no Antigo Testamento esse texto ele é totalmente claro aqui no livro de Abacuque. Por isso que nós estudarmos meticulosamente o livro do profeta Abacuque é mais proveitoso para nós como igreja. E eu estou muito feliz por poder expor dia a dia meticulosamente esses pequenos pontos com os irmãos aqui nesta noite, certo? Meus irmãos, o profeta Abacuque, ele foi contemporâneo dos profetas Sofonias e do profeta Naum. No ano 605, após o rei Josias ele proferir para a nação de Judá uma pequena reforma, levar o povo a uma reforma religiosa nos seus dias, o rei Josias ele resolve apoiar o rei do Egito na batalha conhecida como Batalha de Megido, no ano 605, no vale de Amagedon. Ele apoia o rei do Egito contra o rei da Babilônia, e nessa batalha o rei Josias ele morre, e é exatamente nessa época que o rei da Babilônia ele destrói a Síria, ele destrói o Egito e ele saqueia Judá. Nesse saqueamento, porque os irmãos lembrem que o rei de Judá ele não foi levado de uma vez só, como foi o rei do norte, o reino do norte. Nessa época aqui, Israel era dividido em 2 reinos, reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim. A firme pequena tribo de Benjamim ali tinha um remanescente muito fiel, mas nós temos, aliás, 10 tribos do reino do norte que já tinha sido levado pelo rei da Síria, que agora, nesse atual momento, foi destruído pelo rei da Babilônia, pelo grande rei Nabucodonosor. E o rei Josias, ele lutando contra esse reino, contra esse império que se levantava de uma forma tão avassaladora, descrito lá no profeta Daniel, que vai ser tido como um cabeça, né, daquela estátua. O rei Josias ele resolve apoiar
os dois reinos que estavam lutando contra o Império da Babilônia, o Império da Síria e o Império do Egito, propriamente dito o Império Egípcio. E nessa batalha no Vale de Amagedon, o rei Josias ele falece, e então o Nabucodonosor ele não leva cativo o reino de Judá, mas ele não destrói o reino de Judá, como ele fez com a Síria e com o reino do Egito, mas ele leva cativo, ele saqueia o templo, ele leva os vasos de ouro do templo nessa época, e ele leva cativo os nobres do império. E é nessa época que o profeta Daniel é levado, junto com os nobres do reino, é levado para a Babilônia. Aqui, Mesaque, Sadraque, Abednego e o profeta Daniel é levado nessa leva aqui no ano 605. Posteriormente, por volta do ano 597, há outra leva de profetas, de pessoas lá para a Babilônia. É mais ou menos nessa época aí que Jeremias vai para a Babilônia. E finalmente Judá é totalmente destruída no ano 586. Então você tem aí a data do profeta, que o profeta Abacuque ele vai profetizar, é pelo menos aí entre essas duas datas, 605 a 586. Mas a data mais provável é ali mais perto do ano 605, onde após o profeta, o rei Josias ter falecido, né? Então, não temos tantas provas tão rígidas assim que aponte uma data específica, mas os estudiosos estão apontando, todos os estudiosos eles apontam que o profeta Abacuque ele viveu entre essa data. No final, lá no capítulo 3, há umas partículas ali onde os estudiosos eles entendem que o profeta Abacuque ele trabalhou no templo, ele foi um profeta levita, né? Ele trabalhou no templo. Agora o que me chama a atenção, meus irmãos, é que o profeta Abacuque, ele começa diferente da maioria dos outros profetas. O profeta Abacuque, ele faz questionamentos a Deus. Os profetas que Deus levantou no Antigo Testamento, todos os profetas, eles apenas apresentaram a sentença de Deus para o povo. Começou ali após o primeiro dos profetas que começou a sentenciar a justiça de Deus ao povo de Israel, foi o profeta Amós, que sai do reino do sul, ali no 9º e 8º século, melhor dizendo. Ele sai do reino do sul e se dirige ao reino do norte para sentenciar, para proferir a sentença de Deus ao rei Jeroboão I, que estava se corrompendo e estava levando o povo ao pecado. Então, o profeta Abacuque, ele é o único profeta no Antigo Testamento que faz uma aversão a esse trabalho profético que Deus levantava dos profetas para a nação de Israel. Abacuque ele faz o contrário. Ao invés dele levar a mensagem de Deus para o povo, ao livro do profeta Abacuque, ele vai nos mostrar que o profeta ele começa a questionar a Deus. E aí é por isso que o livro do profeta Abacuque ele é de uma certa forma singular no Antigo Testamento. E tem um estudo, tem um comentário de que a comunidade de Qumran, ela fez um comentário do livro do profeta Abacuque, por eles entenderem que a relevância da mensagem escatológica do profeta Abacuque para o povo de Israel e automaticamente também para a igreja do Senhor, né? Meus irmãos, então, dito essas coisas, tendo um pouco desse entendimento de qual era a situação, um pouco da situação cultural, mas ainda preciso dizer ainda que
um pouco mais sobre a situação de injustiça social que a nação de Judá vivia naquela época. Rapidamente aqui, lendo aqui um pouco mais da mensagem aqui, dos versículos, o profeta ele vai reclamar de que a justiça estava sendo corrompida naquela época, né? E o profeta está altamente perturbado com aquele tipo de situação que a nação de Judá estava vivendo, e o profeta começa a perguntar: até quando, Senhor? Até quando? Meus irmãos, perceba que, dito essa primeira parte do capítulo 1 aqui, onde Abacuque ele faz a primeira série de questionamento, e ele recebe a resposta de Deus, dos versículos 5 ao versículo 11, Abacuque ele não se dá por contente com a resposta de Deus, né? Nós vamos ver um pouco mais aqui adiante qual foi a resposta de Deus e qual foi especificamente as perguntas que Abacuque fez. Ele faz outra série de perguntas, vai estar lá no capítulo 2, versículo 2 aos versículos 19, que é a resposta que ele vai dar a Deus, né? Ele recebe, Deus responde ele novamente, e ele dá outra série de resposta para Deus, e ele finaliza com a parte de uma resposta maior, que é o capítulo 3, que é onde temos ali aquele texto tão conhecido, lá no finalzinho, onde ele diz que ainda que a figueira não floresça e o fruto da oliveira minta, né? Esse texto é muito conhecido pela igreja. Essa parte, ela acho que é a parte mais, vamos dizer assim, mais doce do livro de Abacuque, porque infelizmente nós temos uma cultura, principalmente eu acredito que é uma cultura brasileira, que é aquela cultura de que o brasileiro ele dá um jeitinho em tudo, e o brasileiro ele está sempre querendo ser positivo e dizer: não, isso aqui vamos pensar positivo, vamos pegar a parte boa da coisa, que o resto no problema a gente dá um jeitinho. E aí quando você fala do profeta Abacuque, para a maioria dos evangélicos, os evangélicos vão dizer: ah, sim, eu já li o profeta Abacuque, não é aquela oração, não é aquele profeta que fez aquela oração tão bonita, né? E se esquece de entender realmente qual foi a mensagem do profeta. Afinal, nós temos 3 capítulos, e o que a maioria dos irmãos lembra é apenas da parte final do capítulo 3. Eu não vou agora, dito essas coisas, eu não quero me ater a outro texto a não ser os primeiros versículos, versículo 1 ao versículo 4, porque veja bem, meus irmãos, o profeta Abacuque ele está totalmente angustiado, e ele começa a se questionar, e aí os irmãos começam a perceber qual é a relevância dessa mensagem para nós. O profeta ele começa a se questionar como estava a situação daquela época, e o profeta ele não está simplesmente alheio à situação de injustiça que a nação de Judá está passando. Perceba que o profeta ele se levanta numa situação que Judá não estava totalmente destruída, e Judá, ao invés de Judá, já tinha um reino totalmente poderoso que estava devastando todas as nações. A sua nação irmã, vizinha, Israel, já tinha sido destruída, e Judá ele teve o seu templo saqueado pelo rei Nabucodonosor, e a nação continua ainda pecando. E é nesse exato momento em que o profeta começa a questionar a Deus, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Perceba, meus irmãos, que o profeta aqui ele está denunciando a Deus a injustiça
da nação, a injustiça da nação de Judá diante de Deus. Porque perceba que Judá ele vai continuar pecando, que ela vai ser destruída posteriormente por Deus. Nessas 3 etapas, o reino do sul ele vai ser destruído. E o profeta Abacuque aqui, ele não está conivente com a situação de Judá. Ele continua denunciando a injustiça, e aí nos versos posteriores a gente vai entender o que ele realmente diz. Mas o profeta Abacuque, ele começa a questionar a Deus e começa a apresentar a Deus toda aquela situação. Alguns dos nossos contemporâneos, nós temos uma cultura de que é mais ou menos assim: o crente é aquela pessoa que está sempre sorrindo, que está sempre com o coração alegre, que está sempre cantando, cantarolando. Mas o profeta Abacuque, ele vem nos mostrar que a situação do crente, numa situação de injustiça social, de pecado da nação, principalmente aqui da nação de Judá, o profeta ele está totalmente angustiado, e ele está questionando a Deus. Ele leva esse tipo de situação diante de Deus em oração, na presença de Deus. Isso é um ponto muito importante para nós entendermos, porque muitas pessoas que estão nas igrejas hoje, elas buscam exatamente o contexto religioso cristão para fugir dessa situação, e elas buscam sempre apresentar diante de Deus uma situação mais ou menos de que: Senhor, resolva os meus problemas, Senhor, faça isso, faça aquilo, e se esquece de apresentar a Deus realmente a situação que por exemplo, a nossa situação brasileira hoje, que a nossa nação se encontra, que é uma situação onde o nosso cenário político é um cenário totalmente corrompido, onde igualmente a nação de Judá vivia naquela época. Nós também, meus irmãos, nós temos nos nossos dias essa mesma situação. Nós também, na nossa situação, o ímpio ele continua crescendo, ele continua enricando, o pobre ele continua sendo saqueado, o justo ele continua sendo injustiçado. E o que nós temos feito diante de Deus? Será que nós temos clamado a Deus: Senhor, até quando? Será que nós temos feito isso? Será que nós vemos isso nas pregações evangélicas da nossa igreja atual? Será que os crentes estão preocupados? Porque você pode ter você pode dizer o seguinte: não, mas isso é no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento nos aconselha, nos ensina e nos exorta a orarmos pelas nossas autoridades para que nós tenhamos paz. Isso também está no Novo Testamento, lá em Timóteo. Então, você perceba que essa mensagem de Abacuque, ela é para nós. O que nós temos feito das nossas orações, da nossa sociedade? Será que nós temos estado indignados, questionando a Deus como Abacuque? Agora nós vamos perceber, meus irmãos, que por mais que este questionamento aqui de Abacuque, nós devemos perceber uma coisa, que a forma como Abacuque ele se porta é uma forma diferenciada. Porque veja bem, nós podemos dizer assim que nós podemos, que com base nesses primeiros versículos, nós podemos nos apresentarmos diante de Deus, questionando a Deus de uma forma: Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Mas percebam, meus irmãos, que Deus ele se põe a responder o questionamento de Abacuque. E a partir da resposta de Abacuque ele tem uma atitude totalmente humilde, porque ele diz que ele vai se pôr na sua torre de vigília e vai esperar o que vai acontecer. Porque o que Deus vai responder para Abacuque Deus vai dar uma resposta que é totalmente diferente daquilo que Abacuque esperava. Porque Abacuque ele esperava que o mal fosse punido. Ele, inclusive, lá no capítulo 2, ele vai dizer assim: olha, como assim, Senhor? Como é que o Senhor levanta os caldeus para castigar um povo que é menos corrupto do que os caldeus? E aí, Deus, que é a resposta que Deus dá ao primeiro questionamento dele, né?
E aí, essa é a resposta que Deus dá, porque, e quando ele recebe essa resposta, Abacuque ele se põe de pé para ouvir a resposta de Deus, né? E aí ele vai começar a orar no capítulo 3. Então, meus irmãos, você vê que Abacuque ele não está questionando a Deus simplesmente por questionar. Abacuque ele não está querendo mostrar a Deus como Deus ele deve trabalhar, ou como Deus ele deve ensinar o seu povo. É por isso que eu acredito que Deus ele vai responder a oração de Abacuque, os questionamentos de Abacuque, porque Abacuque ele está preocupado, ele faz esse tipo de questionamento de uma forma humilde, de uma forma simples, de uma forma que ele quer realmente entender a situação. Ele não é daquelas tipo de pessoas que questiona a Deus, e quando Deus mostra que o sofrimento é para lhes colocar em uma situação onde ele vai ter o seu caráter mudado, ele começa a questionar o trabalhar de Deus. Abacuque ele recebe essa resposta de Deus, e Abacuque ele vai se portar de uma forma simples e humilde. Ele aceita toda aquela situação, né? E aí parece que Deus fala: olha, você vai entender a situação, e a situação vai ser de uma forma tão clara, onde qualquer pessoa que passar correndo de longe vai ver. É como se fosse uma espécie de outdoor nas estradas. Os irmãos já perceberam aqueles outdoors que ficam na beira da estrada, onde você passa no limite da velocidade da rodovia, 110, mas você consegue ler claramente o que está escrito daquele outdoor, porque ele é muito grande e colocado de uma forma muito bem legível, e está distante. Então você consegue, mesmo passando numa velocidade muito grande, qualquer que passando correndo vai ver o que aquele anúncio daquele outdoor está dizendo. Então o profeta Abacuque ele faz esse tipo de começa com esse tipo de questionamento de Deus, mas é um questionamento, meus irmãos, que é diferenciado. Abacuque, por quê? Por que é diferenciado? Porque você vê na resposta que Deus vai dar a Abacuque, e na postura que Abacuque vai ter posteriormente a essa resposta de Deus, como ele se comporta. Então você percebe a diferença do questionamento do cristão, como o cristão ele deve se comportar diante de Deus. Abacuque ele se apresenta diante de Deus para questionar com reverência. Abacuque ele se posta diante de Deus para questionar a Deus com a intensidade, com a intenção de aprender com Deus. Ele está atento, Abacuque ele está muito atento a perceber qual é a resposta de Deus para ele. E aí agora nós vamos caminhar um pouquinho mais aqui no texto, e aí nós vamos entender isso melhor. Olha só: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvará. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Olha só, meus irmãos: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Abacuque ele começa a questionar Deus, e no versículo 3, aqui tem uma coisa muito interessante, porque veja só, Abacuque ele é um homem íntegro diante de uma nação hipócrita, pecadora e perversa, e Abacuque diz que Deus o faz ver a iniquidade e a opressão. Parece que, meus irmãos, que aqui nós podemos perceber uma espécie de que Deus ele incomoda o crente, aquele que é fiel a Deus, aquele que é justo diante de Deus, aquele que anda reto diante de Deus. Deus o incomoda, fazendo com que ele veja a iniquidade e a perversidade do mundo. Isso não aconteceu apenas com Abacuque. Temos lá o próprio profeta Jonas, né? E temos o Salmo 72, onde o salmista ele vai ver a iniquidade ele vai ver a prosperidade do ímpio, e posteriormente Deus ele repreender porque aparentemente o salmista ele entende que aquela prosperidade era algo injusto, né? Mas depois ele vai ver que
de uma forma de repente, o ímpio ele vai cair, né? Deus mostra para o salmista que o ímpio ele vai perecer de uma forma repentina, que é como foi aqui também posteriormente, os babilônios vão cair de uma forma repentina pelo próximo império que vai se levantar, que é o Império Persa. Então Deus vai mostrar isso para o profeta, mas antes Deus mostra para o profeta essa situação. Deus mostra a iniquidade e a opressão, um povo ímpio, e o profeta ele vê a opressão do justo, ele vê a iniquidade dos povos saqueando Judá. Judá era uma nação ímpia, mas Abacuque vai dizer que por mais que Judá fosse uma nação ímpia, não era, os caldeus ainda eram mais ímpios do que a própria nação de Judá. E Abacuque ele vê essa iniquidade nos seus dias, e ele vê essa opressão, né, na sua situação que ele estava vivendo. Não é assim, meus irmãos, muitas vezes conosco também? Nós muitas vezes não estamos vendo a opressão e a iniquidade em nossos dias, e nós precisamos aprender com o profeta Abacuque a termos essas atitudes do que o profeta aqui está nos mostrando. Primeiro, de saber questionar a Deus e estar atento a ouvir as respostas que Deus ele vai nos dar. Que as respostas nós vamos ver posteriormente na próxima oportunidade, que só para dar uma rápida introdução aqui, nós vamos passar logo à frente, só para nós entendermos um pouquinho da resposta que Deus vai dar para o profeta e como o profeta ele se comporta diante de Deus. Porque, meus irmãos, existe também um ensino errôneo de que o crente ele não pode estar insatisfeito. O crente, existe uma mensagem, principalmente no nosso solo brasileiro, que o cristão ele tem sempre que ser aquela pessoa que ele sempre pensa positivo, ele não questiona a situação, ele não tem aquela vontade de se indignar com a situação, porque ele já é salvo e ele tem mais que agradecer a Deus, ele vive agradecendo a Deus por tudo, mas porque o mundo realmente vai perecer como o salvo já está salvo para sempre mesmo, então ele continua na sua igreja, sentado, salvo e satisfeito no seu banco, vem para a igreja todo domingo, volta para casa, trabalha a semana inteira, e ele vê a situação da sua sociedade, a injustiça crescendo, o pobre sendo oprimido, porque é sempre assim, o pobre ele sempre é oprimido, o rico cada vez mais ele enriquece, o pobre cada vez mais fica pobre, e nós temos essa ideia de que o cristão ele fica de braços, como ele já está satisfeito em Deus, ele já tem o seu coração regozijado lá, né? Como diz lá em Romanos 5, sendo justificado por Deus, temos paz com Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. O cristão já está com paz com Deus no coração, então ele só vem para a igreja de domingo a domingo, só vem para a igreja nos domingos, uma vez por semana, como catalogou a tradição reformada, da tradição de Westminster, né? Então ele vem ele transferiu o sábado para o domingo, ele vem cumpre apenas a regra de vir apenas no domingo, e para ele está muito bem, tranquilo, satisfeito. O mundo que fique, então, que sofre então seu mal, a igreja não vai passar mesmo pela grande tribulação, então nós estamos salvos. É assim que muitos têm esse entendimento, mas nós percebemos, meus irmãos, que essa atitude ela não tem respaldo sustentável nas Escrituras, porque nós vemos os homens de Deus indignados com a situação de injustiça, e nós não vemos um respaldo nas Escrituras para nós não estarmos também indignados com a situação da injustiça. É claro que essa indignação nós não apresentamos uma indignação diante de Deus
como se Deus estivesse omisso ao problema que este mundo está passando. Porque nós vamos entender, meus irmãos, que Deus, aqui no livro do profeta Abacuque, Deus ele não está de braços cruzados, Deus ele não está omisso. É comum, como foi a pergunta do profeta Abacuque, porque o profeta Abacuque ele está apenas apresentando o mal da sociedade, e é comum a sociedade também fazer esse tipo de pergunta, e principalmente muitos evangélicos que têm pouco conhecimento das Escrituras, que eles começam a entender assim: poxa, mas como eu sofro? Por que eu sofro? Por que eu sirvo a um Deus tão grande, que muitos pregam, os apóstolos nos ensinaram que é um Deus todo-poderoso, mas por que esse mundo sofre tanto? Por que eu vejo o meu vizinho do lado sofrendo injustiça social? Por que tem tanta droga no mundo e etc, né? A sociedade muito é refém dos traficantes. Por que tudo isso? Por que as pessoas sofrem tanto? E esse Deus tão poderoso, que se diz ser tão bom, que os cristãos pregam que é tão bom, que é tão generoso, como é que nós entendemos essa situação? Será que esse Deus ele está omisso? Na Teodiceia, meus irmãos, os teólogos e os filósofos, principalmente os teólogos liberais e a teologia do processo, eles vão dizer que se esse Deus ele é todo poderoso, ele não é tão bom assim, porque se ele é todo poderoso, ele não pode ser bom permitindo que o mal ele se acomode na sociedade da forma como está, né? Desde o profeta Abacuque até agora, nesses dias, é assim, bem antes, né, também. Então, esses teólogos e os filósofos, eles começam a questionar dessa forma: se Deus ele é bom mesmo, como diz os cristãos, se Deus é bom, ele não é todo poderoso, porque se ele é bom mesmo, ele não tem um poder. Como assim? Como ele permite o mal, se ele é tão bom dessa forma? E se ele é tão bom, ele não é todo poderoso, porque ele tem a vontade de destruir o mal, mas ele não consegue. E se ele é tão bom e todo poderoso, ele já deu corda nesse mundo. Tem uma ilustração muito boa, que é como se Deus pegasse, é como se uma pessoa desse corda naqueles relógios de fio, de corda, e deixasse lá trabalhando à parte. Então Deus, ele pode ser sim esse Deus todo poderoso e tão bom como os cristãos dizem, que é Deus, ele não tem apenas amor, ele é amor, mas ele se afastou totalmente desse mundo perverso e mal como nós vemos hoje. Então ele é sim, ele pode ser sim, em hipótese, esse Deus tão bom, esse Deus todo poderoso, mas ele não está se importando mais com este mundo, ele está alheio a este mundo. E aí é algo que nós não vemos assim nas Escrituras. As Escrituras nos dão respaldo totalmente sólido que Deus ele é um Deus todo poderoso, conhece o passado, o presente e o futuro. Ele agiu no passado, ele age no passado, no presente e no futuro, sem estar alheio ao mal deste mundo. Ele é todo poderoso e ele é bom, e é assim que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam dessa forma. Por isso que a mensagem do profeta Abacuque ela é relevante, porque ela vai nos mostrar, porque Deus ele vai levantar os caldeus para castigar a nação de Judá, e depois vai castigar os próprios caldeus. Deus vai castigar a maldade dos judeus, e mesmo levantando os caldeus para julgar e castigar os judeus, ele também vai castigar e vai julgar os caldeus posteriormente. É assim que Deus faz. Deus ele castiga e ele pune o mal. Deus ele não está alheio ao mal. Deus está sim trabalhando. Só que como o profeta Abacuque ele questiona Deus, e aí onde nós devemos aprender com Abacuque, que ele recebe uma resposta de Deus que é diferente daquela resposta que nós estamos acostumados a receber, que é aquela resposta direta. Não, Deus vai mostrar para o profeta o que ele vai fazer, o que ele já determinou que vai fazer. E aí onde o profeta tem uma atitude muito louvável, que eu acredito que é a atitude que nós devemos como igreja, como cristãos, como crente, ter, que é a atitude de nos portar diante de Deus com fé, com confiança que Deus realmente está cuidando de nós.
ainda que nós vejamos a iniquidade e a opressão, Deus está no controle de todas as coisas. E aí o que nos resta é viver uma vida pela fé. Meus irmãos, a palavra fé é uma palavra hebraica, que ela não foi traduzida, ela é mantida transliterada, porque a palavra por semântica em português, ela tem, que mais se assemelha à palavra fé, é a palavra confiança. Ou seja, quando Abacuque ele diz que o justo pela fé viverá, o justo pela confiança em Deus viverá. Porque para o judeu é muito fácil você falar de fé, ele já entende de confiança. Para o ocidental, ele pode ter um pouco dessa dificuldade de entender realmente o sentido. E aqui eu não estou me aprofundando, né, na etimologia da palavra, mas a palavra em português que mais se assemelha à transliteração dessa palavra fé é essa palavra confiança. Confiar em Deus, realmente se lançar nos braços de Deus, que Deus está cuidando, ainda que o cenário seja hostil, ainda que a iniquidade cresça, ainda que a opressão cresça, o justo, ele confia em Deus e ele sabe que por mais que ele sofra, Deus está no controle e por fim, Deus vai julgar o mal e Deus vai restabelecer novamente o seu reino, que é o que Deus promete, restabelecer o reino de Judá. E a oração de Abacuque lá no finalzinho, aqui eu estou apenas fazendo um pouco da introdução do livro, que o profeta vai dizer lá no finalzinho, ainda que a floresça, olha ele como ele vai descrever essa confiança que ele tem em Deus, ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, as vacas e as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, eu todavia confiarei no Senhor. Esse é o tipo de confiança que Abacuque, por ser um crente justo, um crente que teme a Deus, um crente que em meio a uma sociedade iníqua e opressora, ele se porta dessa forma diante de Deus. Ele se porta de uma forma que ele vai entender a mensagem da revelação de Deus, do juízo de Deus para toda essa situação, e Abacuque ele vai então se colocar de forma confiante diante de Deus. Meus irmãos, o meu tempo aqui ele se esgota por enquanto, então nós ficamos nessa parte introdutória, onde eu já falei um pouco da situação histórica do livro e já introduzi esse primeiro questionário do que o profeta faz. Posteriormente ele vai fazer outro questionário e receber mais outras duas respostas de Deus, e por fim ele vai orar. E é assim que nós devemos, como cristãos verdadeiros, nos portarmos diante de Deus, questionarmos a Deus durante os nossos dias, mas também nós tirarmos um tempo diante de Deus para nós orarmos, para nós adentrarmos a presença de Deus e orarmos agradecendo e expondo a nossa confiança em Deus, né? É assim que o profeta ele vai fazer, e eu espero que no decorrer das próximas semanas nós tenhamos a oportunidade de aprendermos mais com o profeta Abacuque. Muito bem, meus irmãos, eu quero orar e quero pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de guardarmos um pouco dessa mensagem em nossos corações e meditarmos nas atitudes que Abacuque teve diante de quando ele visualizou o mal que ele viu nos seus dias, e como nós também vemos o mal hoje em nossos dias. Será que nós vamos ficarmos apenas omissos? Será que nós não vamos nos indignar com a injustiça? Será que nós vamos mesmo simplesmente ver a iniquidade em nossos dias e nós não vamos falar com Deus, ou pelo menos nós não vamos, a partir de agora, sabendo dessa atitude do profeta, pelo menos pedir para Deus, se realmente nosso coração estiver quieto, não estiver se importando com isso, será que nós não vamos pedir para Deus mudar o nosso coração, para Ele nos incomodar como o profeta Abacuque estava incomodado
com toda a injustiça, porque, meus irmãos, dentro da nossa igreja tem situações dessa forma. Dentro da nossa comunidade evangélica cristã existe muita opressão, pecado, situação de pecado, e nós vamos fazer o quê? Será que nós vamos pedir um coração mais zeloso diante de Deus, para Deus, a ponto de nós questionarmos a Deus e de uma forma simples, humilde, e esperarmos em Deus a resposta e continuar nos apresentando diante de Deus em oração? Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos pedir para Deus nos ajudar cada vez mais. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concedeu de, nesse momento, expor um pouquinho da Tua palavra para a Tua igreja. Nos capacita cada vez mais, segundo a Tua graça, e nos dê cada vez mais do Teu Espírito, e nos incomode, Senhor, segundo a Tua vontade. Faz isso, ó Deus, em nome, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.